tarde! Bem-vindos ao Mamãe Cia. Nós mulheres, além de sermos mães, cuidarmos dos nossos filhos, darmos atenção para o marido, organizamos a casa, trabalhamos e ainda arranjamos um tempinho para as amigas. Às vezes não é nessa ordem e muitas vezes não é o tempo que gostaríamos de dedicar. Mas a verdade é que conseguimos equilibrar tudo isso e manter os nossos cabelos lindos. A partir de agora, todos os sábados, nós vamos juntas aprender mais sobre o universo materno-infantil. Vamos abordar temas como saúde, educação, desenvolvimento, alimentação e cultura. Por isso, acomode-se no sofá, pois está no ar Mamãe Cia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como os pais influenciam o futuro profissional dos filhos e vamos ter uma entrevista super especial com o psiquiatra e escritor Dr. Augusto Cury. Para começar, vamos falar com a Mariana Strigotti, psicóloga, que vai tratar sobre o assunto de desenvolvimento infantil. Boa tarde! É comum entre os pais e os amigos, os parentes, conversar sobre o futuro profissional das crianças. Mesmo aquela que às vezes ainda está na barriga dos pais, eles já ficam falando: ah, meu filho vai ser atleta de futebol, ou vai ser um médico, engenheiro. Enfim, vai ter sucesso profissional e vai ganhar muito dinheiro. É normalmente isso que nós costumamos conversar com os nossos amigos. Mas será que isso é realmente saudável para eles quando criança? Será que nós estamos desenvolvendo isso da forma correta para não criar um conflito no futuro? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga clínica Mariana Gabriela Strigotti. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Boa tarde, Karen, obrigada pelo convite. Então, realmente é muito comum, não só enquanto pais, mas a gente no dia a dia, né? Quando tiver filho um dia, vai ser atriz, vai ser jogador de futebol, vai ser médico. Realmente isso acontece. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho com os riscos que isso pode trazer. Que tipo de conflito que essas crianças podem sofrer na cabecinha delas, lá quando ainda são pequenas, por essa influência dos pais? Então, a principal questão são o encontro de ideias, o confronto de ideias, na verdade, né? Do que eu tenho vontade de ser e do que os meus pais querem que eu seja. E isso já começa não só na questão profissional, mas um exemplo clássico, assim, é aquela criança que vai no mercado, faz uma birra e a mãe pega um pouquinho mais forte no braço, sabe? Dá aquela beliscadinha, assim, aquele puxãozinho no cabelo, a criança sente a vontade de chorar. Neurologicamente, ela recebe o estímulo para isso. E a mãe fala: engole o choro, em casa a gente conversa, se comporta, né? Isso é muito comum. Então já começa ali esse conflito do que eu sinto e do que realmente eu estou podendo expor, né? Podendo fazer, enfim. Então no profissional isso também acontece, né? Você vai ser médico, desde pequeno, vai ser bailarina, mas eles esquecem que esse é o desejo dos pais, não necessariamente que a criança está querendo por dentro dela. E existe algum tipo de consequência, tanto para os pais quanto para os filhos, em relação a isso? Com certeza, né? Tanto a questão para os pais que acabam ficando frustrados, quanto a questão para os filhos que ficam naquele conflito de querer satisfazer os pais, sim, afinal foram eles que deram a vida pra gente, planejaram, às vezes não um planejamento exato, mas assim, quando vem a criança já passa a ter uma série de expectativas em cima dela, né? E então a criança ali já entra em conflito, os dois entram, as duas partes, né? Então, sem dúvida, é importante a questão de estar procurando diminuir a ansiedade e respeitar e olhar a criança nas suas potencialidades, né? Um exemplo, a criança veio agora para a clínica para mim, porque tinha distúrbio, diz a professora que era TDAH, né? Ela era muito elétrica, enfim, e ela vivia rabiscando tudo. Na verdade, a criança tem um enorme potencial para desenho. E acontece que ela desenhava no lugar errado, assim, a carteira, na parede, no quadro, no caderno. Então, ela tinha sim o potencial, ela estava aplicando isso no momento errado. Então, faltava, na verdade, uma orientação de como aplicar e onde aplicar, né? Então, assim, é importante reconhecer a criança já nos sinais que ela vai mostrando durante a infância, durante a adolescência, mas não esquecendo que ela tem uma série de experiências a viver ainda até se decidir, né? A gente tem os pais, claro, que querem os melhores, que é o melhor pro filho, né? Ah, ele vai ser assim porque esse é o melhor, assim vai ter sucesso, porque eu sou pai e eu sei o que é melhor pro meu filho. Mas, na verdade, a criança vai ter uns
longos 15, 20 anos para estar se decidindo. Alguns chegam no 30, 40 e não se decidiram ainda, né? Então é importante sim respeitar cada momento, respeitar cada desejo, tanto dos pais reconhecer que isso é deles, quanto da criança reconhecer que isso é delas também, né? E de que maneira que os pais podem estar trabalhando essa frustração, né? E ao mesmo tempo tá incentivando os filhos para se desenvolverem na aptidão deles. Então, é importante estar conversando com o filho, sem dúvida esse é o primeiro passo, né? Tá conversando, tá mostrando. A criança, o primeiro exemplo que ela tem de profissionais são em casa, então os pais, daí depois na escola os professores, né? E vão indo assim, os pais dos meus coleguinhas da escola, e vai ampliando isso no decorrer da vida, né? E no desenvolvimento neurológico, assim, que ela vai se afirmando, entendendo as coisas do mundo na sua complexidade, ela vai então se aprimorando do que ela realmente quer fazer, do que ela pode fazer, e como os pais, na tua pergunta, né, como os pais podem estar influenciando a isso, assim, mostrando, né, tanto no ambiente profissional, quanto em instrumentos em casa, leitura, televisão, enfim, estimulando as potencialidades da criança, respeitando ela nesse momento. Ah, legal. Normalmente as crianças elas têm aquele costume de brincar, né? Ah, vou brincar de apagar o fogo por causa do bombeiro, vou brincar de policial, coisas assim costumeiras, né? Vou jogar futebol e tudo mais. Exato. E se a gente percebe, chega algum momento ali, 10, 11 anos, que a gente percebe que a criança tem um potencial para algo maior, algo melhor, que ela pode se profissionalizar. Quem que a gente deve procurar nesse meio para realmente descobrir se ela tem aquele potencial ou ela está indo para o lugar errado? Bom, em primeiro lugar, perguntar para a criança, né? Mostrar para a criança, ver o que levou ela a fazer isso, da onde que vem, e ir investigando, assim, de que forma ela foi chegando nesse nível, né? E como assim, mas ela pode ser mais do que isso, ela pode... Então, nesse estímulo, né, que os pais acabam buscando, é importante, sim, o profissional, né, o psicólogo, um teste vocacional, uma orientação vocacional, né? E em especial, os pais também estarem se trabalhando na ansiedade, né, se percebendo como o que é meu e o que é dele, né? Então, o profissional da psicologia, sem dúvida, está preparado para isso, e o diálogo, sem dúvida, é uma ferramenta essencial na relação pai e filho. Muito obrigada, Mariana. Realmente acho que são informações imprescindíveis para nós como os pais, né? Não sei se você gostaria de deixar algum recadinho para os pais, para realmente estar incentivando os filhos a descobrirem eles mesmos, eles próprios. É importante estimular de todas as formas, né? Se o filho gosta de jogar bola, mas é tarde da noite, ele mora no apartamento, bom, pode colocar para ele que ele pode sim jogar bola, mas em outro momento, e proporcionar sem dúvida esse momento, né? Não adianta a gente prometer uma coisa e não cumprir. Então é importante colocar para ele que agora não é hora de fazer isso, mas que ela vai ter um momento e fazer esse momento acontecer. Legal. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, nós podemos acompanhar aqui com a Mariana, com a psicóloga Mariana, como é importante nós incentivarmos os filhos a descobrirem a sua própria profissão, né? Tentar deixar um pouquinho de lado o que a gente quer para eles, né? Se eles querem ser médico, deixa eles descobrirem lá na hora que eles quiserem prestar vestibular. Mas até lá, vamos tentar conversar, mostrar diversas profissões que existem no mundo hoje, para que ele possa se descobrir sozinho realmente, e como a psicóloga Mariana colocou muito bem, vamos tentar conversar, conhecer os nossos filhos. Realmente é muito importante isso nas nossas casas. Com certeza isso vai, quando ele estiver na fase adulta, vai trazer muito mais segurança para ele em conversar com a gente, expor o que ele quer ser quando crescer. Informações muito importantes essas passadas pela psicóloga Mariana. E continue assistindo o programa, porque no próximo bloco tem entrevista exclusiva com o Dr. Augusto Cury.